paz do Senhor a todos, amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu e a Márcia combinamos agora, a gente nem ensaiou, mas já deu certo. Glória a Deus. Aleluia, amém? Cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor, amém? A unção neste lugar, creia, pra sarar tuas feridas, pra levantar os abatidos, a unguento escolhido, pra curar o interior. Oh, aleluia! Você crê? A unção neste lugar, pra ministrar sobre a cidade. Oh, glória! Pra ministrar sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. A unção neste altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção neste altar, para quem faz sua vontade e é verdadeiro adorador. Adore o Senhor. A unção neste lugar, aleluia, para sarar tuas feridas. aleluia. Oh, eu creio, Jesus, para levantar os abatidos, a unguento escolhido, para curar o interior. Aleluia. A unção neste lugar, Venha, meu para ministrar sobre a cidade. Aleluia. Ministrar sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Adore. A unção neste altar, como águas cristalinas que jorram dos seus rios, Senhor. A unção neste altar, para quem faz sua vontade, é verdadeiro adorador. Amém. Glória a Deus. Com alegria eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar todo o povo de Deus para abrir a sua Bíblia em um livro conhecido e um texto conhecido também, segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículos 1 até o versículo de número 7. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículos 1 até o verso 7. Vamos ler esse texto bíblico que veio ao meu coração neste dia. Diz-nos o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos a serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. O que nós lemos aqui nesta noite, conhecido de toda a igreja, esse texto. Analisando a Bíblia, a palavra de Deus, a trajetória do povo de Deus, de Israel, do Egito a Canaã, e analisando também a nossa trajetória de Jesus, do seu sacrifício, do início da igreja primitiva, até os nossos dias e até o arrebatamento da igreja, ou o dia que o Senhor nos chamar. Nós vivemos uma vida de desafios, uma vida de batalha. E em nenhum momento o filho de Deus ou a filha de Deus pode perder o ânimo. Precisa sempre ter coragem, levantar a cabeça, enfrentar os desafios que vêm pela frente, os gigantes que se levantam diante de nós, no nosso caminho, e guerrear para vencer. E temos certeza que nós, servos de Deus, filhos de Deus, nunca estamos só. A Bíblia garante, Deus garante, que Ele está conosco, está ao nosso lado, para nos dar vitórias. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso e Ele guerreará conosco. Quando Senaqueribe teve aquela batalha ali se levanta alguém e diz assim: olha, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço de Deus. Meus irmãos, por mais que nós temos habilidades, conhecimento, somos guerreiros aqui nesta vida, nesta peleja, mas em todo tempo eu e você, nós precisamos usar uma coisa que se chama fé e, claro, obras. Porque em muitos momentos da vida
a tua habilidade, a tua capacidade, o teu intelecto, o teu emocional não lhes condicionará força para você ultrapassar algumas circunstâncias que a vida lhe oferece. Existem muitos momentos que nós precisamos de Deus. Eu questiono muito com o Natan, tem coisa que ele teima muito, pai, mas a Bíblia, eu quero conhecer Deus, e tem coisa que eu não consigo entender, e eu discuto, eu oro, eu choro, eu brigo com Deus, eu falo. Eu disse, meu filho, cuida, porque o pai percebe que às vezes você fala demais. Ele disse, pai, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu disse, amém, isso é bom, é importante. Busca a Deus, busca o conhecimento bíblico, mas também você desce na casa do oleiro, na oração. Busque ao Senhor para que você tenha uma experiência, conhecimento teológico, bíblico. Você está tendo, você está estudando, mas você precisa ter uma intimidade, uma experiência com Deus, um conhecimento com o Senhor. Uma coisa um pouco diferente, que não é apenas um conhecimento teológico. Isso aqui nós precisamos. Charamanda Gassubria Flamai. A Bíblia manda nós crescermos no conhecimento de Deus e na graça do Senhor. Não podemos ter só conhecimento, porque isso aqui pode complicar também, é bom, mas nós precisamos de ter graça. É como um carro, não adianta o carro ser novo, bonito, ter um motorzão, tudo certinho, se não tiver óleo, não tiver gasolina, ele não vai andar. Ele pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser perfeito, pode ser potente, pode ter alguns cavalos o seu motor, mas não vai resolver. Se não tiver óleo e se não tiver gasolina, ele pode ser bonito, ele não vai suprir a necessidade do seu dono. Assim é a fé, assim é o Evangelho, assim é a vida espiritual, assim é Deus, assim é conosco. Se nós enchermos de conhecimento, só o conhecimento é muito bom, claro, é indispensável, mas em cima desse conhecimento teológico, bíblico, nós precisamos ter óleo no motor, nós precisamos ter gasolina no tanque, que vai dar o combustão para nós caminhar. Estas coisas falam de uma intimidade com Deus que nós precisamos ter. Precisamos ter. E para ter esta intimidade com Deus, com o Senhor, nós precisamos descer, nós precisamos vir ao templo, ir à igreja, nos conscientizarmos que precisamos orar, chorar, nos humilhar, ter humildade, buscar a face de Deus, a presença do Senhor, para que Ele nos encha da sua graça. O conhecimento nós já temos, precisamos nos encher de graça, de poder, com bastante estrutura e visão dentro desta palavra também, para que esta graça, este poder não nos leve de qualquer maneira por aí afora, de uma forma leviana, infantil, meninos comendo, engolindo ou transmitindo qualquer coisa leviana e colocando muitas pessoas, até a vida de muitas pessoas, até em jogo. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer de todas as formas perante a face de Deus, para que a minha necessidade e a tua necessidade seja suprida por Deus, seja suprida pelo Senhor, porque a igreja tem necessidade, o povo de Deus tem necessidade.
Eu tenho necessidade. A minha família tem necessidade. A sociedade tem necessidade. O obreiro, o pastor, o presbítero, o evangelista, os irmãos, a igreja tem necessidade. E muitas vezes o que nós precisamos não conseguimos alcançar e foge das mãos humanas, do controle humano. E nós dependemos de Deus e de um milagre. Dependemos do Senhor e de uma bênção para alcançar aquilo que Deus pode fazer, que fugiu do controle humano, das nossas mãos, das nossas forças, das nossas habilidades. E aí, interagir, buscar, chegar perante a face de Deus. Aí, claro, depende da teologia, mas depende mais de um estado de graça, de um estado espiritual, de um mover de Deus, de um mover do Espírito, de um mover das mãos do Senhor, para que possamos ser completos, conforme disse Jesus no Evangelho de João, para que o nosso gozo seja completo. Bendito seja Deus. Nós lemos em Reis a necessidade de uma mulher viúva. Ela chega para Eliseu, o profeta, ela vai buscar. Os irmãos podem ver que o problema era físico, era humano, mas ela vai buscar na fonte certa. Ela vai buscar no profeta, no sacerdote, no homem de Deus, na igreja. Ela não foi no rei buscar socorro. Ela não saiu na sociedade gritando, desesperada: olha, sou viúva, tenho 2 filhos e a situação é essa. Estou endividada, meu esposo morreu, a dívida ficou, sou uma inadimplente. Ela não fez nenhum alvoroço fora do contexto necessário da família, da igreja, da congregação, do homem de Deus. Prudentemente ela chega a Eliseu e disse: Eliseu, meu senhor, eu sou aquela viúva, meu marido, teu servo, teu amigo, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Ele tinha uma dívida, ele tinha um problema aí. Agora veio os credores para levar meus 2 filhos para serem servos. Os irmãos pensam que a situação era boa? Não era. Pela expressão dela no texto, dá a entender que ela era uma mulher que confiava, ela cria, ela era espiritual. Ela poderia ter tomado outro caminho. Não, tenho 2 filhos, eu também, vamos trabalhar, vamos granjear e vamos pagar a dívida. Não se sabe a situação, o nível da perturbação, do estado emocional dela naquele momento, mas com certeza ela estava abalada. Dívida, viúva, os 2 filhos, agora o credor vir ao seu encontro para levar os filhos, tomar os filhos, levar para serem trabalhadores, para quitar a dívida através de trabalho. Tudo isso ela podia, mas não sabemos o seu estado emocional. Agora, eu percebo que ela foi uma mulher de fé. Ela veio à igreja, ela chegou a Eliseu, disse: olha, Eliseu, meu senhor, a minha situação é essa, e a única coisa que eu tenho é os 2 filhos. A pressão é grande, a luta é grande, a tribulação é grande, é tudo que eu tenho. Meu marido já foi sepultado, eu só tenho esses 2 bens comigo.
e os credores querem levar. Eu creio que no momento Eliseu teve um impacto, mas ele era homem de Deus, ele cria, ele confiava, ele sabia que Deus era poderoso para suprir a necessidade daquela mulher, para resolver aquele problema. Ele viu o machado sair do cabo e descer as águas, e ali foi feita a oração, o machado flutua e é entregue novamente àquele homem aflito. Eliseu servia a Deus, ele confiava, ele sabia que Deus era poderoso para suprir a necessidade exposta por aquela mulher. Ele disse: o que é que tens em casa, minha filha? Declara-me, anuncia-me, diz-me alguma coisa, o que é que tens? Ela começou a relatar a ele: olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. O evangelista Zé pregou domingo aqui, falou de Elias na sequidão, na luta, na batalha, que Deus manda ele ir até a viúva. A viúva estava ali apanhando uns gravetos para preparar um fogo, fazer um bolo do restinho da farinha que ela tinha, para ela e seu filho comer e morrer. E Elias chega ali: faz primeiro para mim. Ali começa o milagre. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, às vezes nós não temos nada e a gente dá tudo a perdido. Eu, quando era presbítero, assumi uma igreja em Corupá, no meio dos alemães. Agora, esses dias que eu tive na casa do sogro, eu fui lá em Corupá visitar acho que já falei aqui, visitar um italiano com 81 anos de idade, ela alemoa com polaca, Shloma. Me deu saudade, eu fui lá visitar. Ele está na cadeira, sentado na cadeira, não levanta mais, não anda mais, mas a cabeça está lúcida. Ele disse: chorou muito quando cheguei: pastor Cirso, eu pedi muito a Deus, estou com 81 anos, eu pedi muito a Deus que eu não queria morrer sem lhe ver. O Senhor é o meu Pai na fé. Eu me lembro, eu estava pregando aquela noite, Hebreus 14:14, uma mensagem que Deus me deu: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja, não manqueje mais, antes seja sarado. Estava pregando essa mensagem. Antes de eu terminar a palavra, ele se levanta lá no último banco, está nos visitando, e vem para frente aos gritos e se joga no chão assim. Eu não tinha feito convite, não tinha concluído a mensagem. Se jogou no chão de joelho e se converteu aquela noite. A esposa dele se converteu uns 3 meses antes, que eu transmiti uma mensagem para ela sobre a eternidade sem Deus, a eternidade do religioso, mas sem Deus. 3 meses depois ela ficou doente, correu para a igreja uma quarta-feira à tarde no círculo de oração e aceitou Jesus lá com as irmãs. Ele disse: pastor, se eu estava orando porque eu pedi a Deus que eu não queria morrer sem te ver. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu pastor, tudo que eu tenho eu aprendi com o Senhor. E aí, logo que ele se converteu, ele ia para a igreja com o palheiro atrás da orelha. O Joabe era pequeno. Naquele tempo, quem limpava a igreja naquele tempo era o pastor e a esposa. Naquele tempo não tinha zeladora. Naquele tempo
A gente começou na obra, o carro que a gente tinha, o pastor disse: ó, vende o teu carro, compra uma bicicleta, compra um cavalo e vai fazer a obra. Amém, pastor? E aí era tudo assim. Nós estávamos limpando a igreja e o Joab pequenininho, brincando dentro da igreja. De vez em quando o Joab vinha com o palheiro dele na mão. Pai, achei isso aqui, ó, um cigarro, pai, ó. Ó, pai. O palheiro do irmão José caía da orelha dele no culto. E a gente sempre evangelizando, abriu um ponto de oração na casa. Não era ponto de culto, não, era ponto de oração. Ali Jesus batizou toda a família. Eles tiveram uma perseguição muito grande no meio dos alemães. Foram esbofeteados, invadiram a casa deles. A família muito grande de alemães tentaram entrar com o carro dentro da nossa igreja, tudo endemoniados, porque ganhamos toda a família e uma filha adolescente dessa família também, que Jesus batizou com o Espírito Santo. E aí, irmão, foi uma guerra. O diabo, ele ficou mais endemoniado ainda. Mas nós vencemos. Então, pastor, eu estava orando porque eu não queria morrer. Eu disse: Jesus, eu não quero morrer sem ver o pastor que me ganhou para ti. Eu estava na casa do sogro agora pelo Natal. Deus tocou no meu coração, fui lá, visitei ele. Choramos muito. Tomamos um cafezinho, uma água. Italiano com 81 anos. E ela com 79 anos, mas crentes. Aqueles crentes que tem um joelho grosso, calo no joelho de orar, porque aquele tempo era assim: você ganhava, evangelizava, discipulava e punhava na oração, ensinava a orar e dava assistência. Não tinha demônio mais que tirava do caminho. Mas voltando ao texto, ao tema, necessidade, meus irmãos, sempre houve, sempre há. Então a igreja precisa viver por fé, na fé, com fé, colocando a fé em ação, porque muitas coisas que ocorrem aqui na nossa vida, no dia a dia, elas têm uma influência do mundo espiritual, das potestades do diabo, do inimigo, que guerreia, que está no mundo. Jesus disse que esse mundo jaz do maligno, e o diabo, conforme o pecado vai se multiplicando, a imoralidade, Satanás vai tendo mais força no meio do povo, da sociedade e no mundo. É o momento que a igreja, que nós precisamos acionar a fé, agir com fé, colocar as coisas diante de Deus, nos levantar, acionar a fé, partir, lutar e guerrear na oração, crendo que batalhas que surgem no dia a dia não são simplesmente terrena, dentro de uma normalidade aqui, mas tem uma influência demoníaca, terrível, diabólica. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra potestades, principados. Não é porque você é crente, que você ora, tem o sangue de Jesus, tem Cristo na vida, é que o diabo não vai lutar. Alguém diz assim: mas como? Eu sou crente, como é que o diabo vai ter poder sobre mim? João diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, mas que ele atrapalha, irmão. Que ele tenta impedir, ele tenta. Que ele guerreia. E nós precisamos de uma força a mais, que não simplesmente faz parte da sabedoria humana, do intelecto, mas nós precisamos chegar diante de Deus. Quando Daniel entendeu, pelos livros, de que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que deveria acabar as assolações de Jerusalém de 70 anos, ele entrou diante de Deus. Ele entrou numa batalha, numa guerra. Ele queria saber, ele queria a revelação, ele queria o entendimento para passar para o povo. Quando o anjo chega para ele, transmitindo a revelação, o que ele estava pedindo, fazia 21 dias. E o anjo chega para Daniel
e disse a Daniel que desde o primeiro dia, veja bem, irmãos, tem irmãos que desistem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, desiste. Ele persistiu ali. Persistiu porque ele dependia de um milagre, de algo do céu, que não era terreno, que não era material, que era espiritual, que era do trono, que vinha de Deus, do Pai das luzes, conforme disse Tiago, em quem não há dúvida e nem sombra de variação. O anjo chega para ele e diz, desde o primeiro dia. Não, Deus é maravilhoso. Por isso que eu sou apaixonado por Deus. Eu amo a Deus. Eu conheci Deus com 19 anos de idade. Jesus me chamou, falou comigo dos 15 aos 19 anos. Eu fui entender a voz dele com 19 anos. Foi a minha conversão. Mas eu amo ele, eu procuro. Pena que eu estou com 55, vou fazer 56 anos. Mas eu queria viver mais 200 anos para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, para abençoar os irmãos, para evangelizar, para fazer aquilo que Ele determina, porque o Senhor é bom. A Bíblia diz que Ele é bom. Nós é que somos limitados, cheios de fraquezas e de problemas, mas o Senhor é bom. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, a se humilhar, a confessar o problema de Israel, do povo. Os irmãos veem que Daniel entra diante de Deus humildemente na presença do Senhor, prostrado, com oração, com rogos, com jejum, para alcançar o benefício de Deus. Quem era Daniel, irmãos? Quem era Daniel? Vocês conhecem a história, não precisa falar dele. Mas era um homem que acreditava, que cria. Era um homem que teve uma abstinência, deixou as coisas do mundo, não se contaminou. Deixa o mundo aí, deixa o mundo ir, deixa o mundo caminhar. Eu preciso do milagre, eu sirvo a Deus. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece. Isso não passa, permanece, é eterno. Bendito seja Deus. Irmãos, deixa o gigante te desafiar, mas você é crente. Ramandagassúbria, você foi comprado por bom preço. Quem te escolheu foi Deus. As eleições do mundo, os homens são eleitos pelo voto do povo, pela mão do povo, mas você foi eleito pelo dedo de Deus, não foi pelo dedo da sociedade, e nem do pastor, e nem da igreja. Claro que a igreja te influenciou a salvação, mas você foi eleito pelo dedo de Deus. A tua escolha, a tua compra foi pelo dedo de Deus. Cuida disso, tenha fé em Deus, creia nele, sirva a ele com alegria. Deixa o mundo que vai com as suas concupiscências e miserabilidades, mas sirva a Deus com alegria, porque você é propriedade de Deus. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Sirva a Deus com alegria, que Deus vai te honrar até o dia da eternidade. Deixa o mundo, irmãos. Eu aconselho muito meus filhos. O Joabe casou com 26 anos. Meu filho, busque a Deus, estuda, se forma. Aí começa a pensar numa família depois dos 20 anos. E o pai não quer que namore. O meu outro lá também. Vocês pensam que eu não brigo com meus filhos? Brigo dentro de um sistema amável, de pai, de aconselhamento. Essa menina que partiu, eu aconselhei muitos pais sobre a vida dela, sobre a vida do outro menino que casou agora recente. A gente aconselha muito a igreja, porque hoje você vê
namoro precoce, casamento precoce, mas também separação precoce. Tudo precoce. As coisas parecem que não tem mais aquele sentido familiar, verdadeiro, profundo, como precisa ter. Eu não estou criticando ninguém, irmão. Eu acho que dentro da normalidade, a moça, depois dos 16 anos, ela pode namorar, com consentimento dos pais, arrumar um moço, orar a Deus, buscar, ver um moço crente, casar na igreja, dentro dos mandamentos de Deus. O rapaz da mesma forma. Mas hoje, tanto namoro precoce, casamento precoce, ajuntamento e coisa arada, tudo entrando dentro daquilo que Jesus fala que, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento e a coisa... Pastor, mas é uma lei, está dentro da naturalidade. A naturalidade tem lei, tem tempo, tem época, tem estação, tem tudo que nós precisamos cumprir. A Bíblia determina. E nós precisamos cumprir. Quer ser abençoado na terra? Pastor, eu conheço alguém que fez tudo direitinho, está passando a prova. Mas se ele está passando a prova e a fornalha, o Senhor está com ele na fornalha. Se ele está passando a prova como Jó passou, mas Deus esteve com Jó. Se ele foi lançado no calabouço como Jeremias, Deus usou alguém para levantar ele. Se ele está passando pela cova dos leões, lá tem anjos que está auxiliando e nada vai acontecer, conforme disse o diabo para Jesus. Tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não vai acontecer nada. O demônio sabia que não ia acontecer nada, porque ele era filho de Deus. Claro que ele não foi induzido, ele não ouviu, ele não aceitou. Mas o próprio diabo disse: não vai acontecer nada. O diabo sabia, ele era filho do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, não é porque nós somos salvos e filhos de Deus que nós vamos estar dentro de uma vitrine, isento de prova, isento de calúnia, isento de pedrada, isento disso e isento daquilo. Nós estamos em um mundo, eu costumo dizer que nós vivemos em um mundo cão, em um mundo maligno, em um mundo cheio de atrocidades, e estas coisas às vezes apanha até o Filho de Deus que está na igreja, que muitas vezes não vigia, não ora e não busca a Deus. Mas com tudo isso eu quero dizer que você é a propriedade de Deus, você que está aqui esta noite, e Deus investiu na sua vida, você foi comprado por bom preço, Deus tem um propósito contigo, vai firme, levanta a cabeça. E ela chega para Eliseu e diz: tua serva não tem nada. Depois que Eliseu pergunta, ela apresenta o problema. Tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija. Irmãos, nós temos necessidade, mas nós temos uma botija. Essa botija tem azeite. Você tem uma botija, o teu coração aí é uma botija. Nesse coração aí tem um pouquinho de azeite. Através desse azeite que está no teu coração, pode acontecer como aconteceu com esta mulher viúva, o milagre. Ele disse: vai para a tua casa, fecha a tua porta, pede para os filhos arrumar vasos, não poucos, muitos, que Deus vai operar um milagre. Ela sai sobre a autoridade e a ordem da palavra do homem de Deus. Vai para casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite daquele vaso que estava cheio nos vasos vazios, colocar à parte, e o azeite começou a jorrar, começou a correr, e o milagre foi feito. Quando tudo multiplicado, ela chega a Eliseu. Eliseu disse: minha filha, agora tu vende isso aqui, paga a tua dívida, os credores não vai mais levar, e você e teus 2 filhos vivem do resto. Irmãos, eu estou pregando nesta noite. Eu estou não simplesmente pregando, eu estou aqui com uma inteira certeza de fé, que o meu Deus é o Deus de Eliseu,
é o Deus de Esdras quando veio de Babilônia e se acampa às margens do rio Ava com uma ordem para fazer alguma coisa, e ali ele se depara em uma encruzilhada. Ele disse: me envergonhei de pedir ao rei cavalos e cavaleiros. Eu tinha dito a ele que a mão de Deus era favorável. Ali eu proclamei um jejum às margens do rio Ava. Agora os irmãos observam, quando Daniel se apresenta a Deus, a Bíblia diz que ele desce com oração, rogos e jejum, se humilhar e a confessar. Quando Esdras arma o acampamento às margens do rio Ava, a Bíblia diz que também ele convocou um jejum, com humilhação, com confissão, se humilhando. Quando todas estas coisas acontecem na nossa vida, na vida da igreja, irmãos, a Bíblia diz que Esdras e Daniel, moveu-se o coração de Deus, pelas orações, pelo clamor, pela humilhação, moveu-se. Estas coisas, estas atitudes, quebra o coração do Supremo Rei, do nosso grande Deus. Quebra o coração de Deus, e Deus se move do seu trono para estender a sua mão e resolver o teu e o meu problema. Irmãos, eu creio, nós precisamos de fé. Bíblia você tem, experiência com Deus você tem, tempo de caminhada você tem. Nós precisamos de fé em ação. O filho pródigo: se levantar-me-ei e irei ter com meu pai, quando ele estava na naba, depois de tantas coisas erradas, ele tomou uma posição: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, chegarei lá, direi ao meu pai me recebe como um dos teus jornaleiros, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Agora o pai recebe. Ontem estava comentando com o Natan sobre essa passagem, a forma que o pai recebeu, o ensinamento de um rabino para um filho, a forma que o pai recebeu, e tudo que ele granjeou, apesar de ter dado um problemão na família, né? O outro irmão dele. Mas ele foi recebido no seio da família. Mas ele tomou uma atitude. Ele tomou uma posição. Esta mulher, ela tomou uma posição. E aí, meus irmãos, acontece o milagre. O milagre é uma coisa que não existe. Deus chama à existência o que não existe. Isso é um milagre. E aí, se você não tiver nada em casa, mas você tem uma botija de azeite como esta mulher teve, essa botija de azeite, eu vou reduzir isso, como já disse aqui, o teu coração é um vaso. Você aceitou a Jesus, Jesus colocou aí um azeite, o Espírito Santo que simboliza o azeite, está aí. Você não tem nada, você não tem dinheiro, não tem conta no banco, não tem nada, mas você tem na botija um pouco de azeite, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o dínamo, que é a dinâmica, que é a explosão, que é a força da sua vida, que vai acrescentar aí fé, ânimo, coragem, esperança, credibilidade, e você vai se levantar diante de Deus para alcançar o milagre. Ela chega para Eliseu e diz: ó, Eliseu, está aqui a bênção. Ele disse: mulher, vende, paga a dívida, resolva tudo, e você e teus 2 filhos vivam do resto. Ficamos de pé, meus irmãos. Eu não sei como que eu preguei tanto e já ultrapassei o horário. Queria falar só 10 minutos hoje, porque hoje eu estou bem ruinzinho. Mas a vontade é falar até uma meia-noite. Oh, Ramandagassúbria, Ramandagassúbria,
Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio no teu milagre, na tua vitória. Aleluia, na existência da sua caminhada, naquele que em você começou a boa obra, que é poderoso para aperfeiçoar até o final, que não vai te deixar na beira do caminho, no meio do caminho, que vai te conduzir até as entradas dos portais celestiais, da glória celeste, porque Ele te comprou por bom preço, te chamou com um propósito divino. Eu estou vivendo o desafio hoje aqui, mas eu quero orar por você. Jesus sabe que o meu desafio para com a igreja de Içara é muito grande. Amanhã nós temos um grande compromisso, mas estou confiante, estou orando. Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Qual é o teu compromisso amanhã, ou esta semana, ou este mês? Vem à frente, traga aos pés dele. Traga o Deus de Eliseu aqui diante do altar. Traga com fé, venha com fé. Que o Senhor é poderoso. O pastor não tem o que você precisa, mas Deus tem, não tem, Zé? Tem, Lucas? Paulo disse: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Eu não tenho, mas Deus tem. Se você não tem um carro novo, mas você tem o Espírito de Deus que te consola, que é o teu amigo, que te conforta, que vai abrir a porta do emprego, que não vai deixar você se envergonhar ou fazer vergonha na sociedade, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Deus vai suprir. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Deus é poderoso e Ele faz como Ele quer. Aleluia. Por isso que Davi, na sua confiança, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Irmãos, eu estou aqui como gigante hoje. Estou um pouco arrebentado em certo sentido, mas aqui nesse altar estou como gigante, munido de fé em Deus, de esperança, de confiança no meu Deus, no Deus de Eliseu, que supriu a necessidade desta viúva. Eu creio na minha e na tua vitória. Podemos orar, irmãos? Você não vive por vista, irmão, você vive por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Andamos por fé, vivemos por fé. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deposite ela diante de Deus. Espera no Senhor, tenha confiança nele. Vá à igreja, vá ao templo, vá à oração, vá ao homem de Deus. Se una a esta igreja, ao povo de Deus, para alcançar aquilo que é impossível para nós, para o homem, mas que pode vir do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação, conforme disse Tiago. Irmã Elundina pede oração pela família. Vamos orar pela família. Vamos orar por todos que necessitam. Chegam mais aqui perto do altar, irmãos, presbíteros, homens de Deus. Vão descer aqui, eu vou orar com eles. Vamos chegar diante de Deus humildemente. Humildemente, com a inteira certeza de fé, crendo na existência do seu grande poder. Claudiane, tem certeza? Vamos orar então. Claudiane, vamos orar pelo filho do nosso irmão Samuel, que viajou para a Itália. Vamos orar.
Feche os teus olhos. Vamos chegar diante de Deus neste momento. Amado Pai, no nome santo de Jesus, chegamos a Ti, meu Deus, com inteira certeza de fé, crendo na existência do Teu poder, que Tu existes conforme diz a Bíblia, e que Tu és galardoador dos que Te buscam, Senhor. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. Nós ministramos esta palavra esta noite que me veio ao coração, Senhor. Entra com providência na vida destes irmãos que estão à frente do altar da igreja, de um modo geral. Senhor, nós somos pequenos, fracos e frágeis, mas Tu és poderoso para nos dar vitórias, para nos abençoar, para nos enriquecer, para nos revestir, acrescentar a nossa fé, a nossa esperança, e abrir a porta amanhã, esta semana, este mês, este ano, e suprir toda a necessidade da Tua igreja, Senhor. Pai Santo, dá vitória aos pedidos de oração. Claudiane, família, opera um milagre, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, das Tuas mãos, do Teu poder. Entra com providência, meu Deus. Eu creio na grandeza do Teu nome, que Tu és poderoso para suprir a necessidade do Teu povo. Pai, opera maravilhas, dá vitória, dá graça, dá força. Conforta e consola o coração abatido, converta a tristeza em alegria. Jesus, o Teu sangue tem poder sobre cada vida, meu mestre. É o que eu Te peço neste momento, a vitória do Teu povo, a bênção do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.